porque é totalmente diferente você ser mãe de primeira ou de segunda Sim. viagem. Mas não se trata disso. O maior cansaço é o emocional, decorrente de uma gerência. A partir do momento que você consegue dar esse ambiente de descanso para a criança, você já consegue estabelecer uma rotina desde pequeno. Isso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cuidado Criança. Estamos aqui com a pediatra, a doutora Marissan, e com a nossa convidada, Luciana Salles, especialista em sono infantil, para tirar uma dúvida, não é mesmo? Que a gente, na verdade não é dúvida, né? Mitos que a gente escuta por aí e que a gente também reproduz, não é mesmo? Sobre sono de bebês de 0 a 3 meses. Luciana, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, que é muito comum a gente ouvir que bebês, né, para começar, de 0 a 3 meses não tem rotina, dorme o dia inteiro, troca um dia pela noite. É possível implementar alguma rotina nessa fase a fim de regular o sono do bebê dessa faixa etária? Sim, na verdade existe mesmo esse mito, né? Muita gente me procura justamente quando já passou por várias semanas e meses de vida aí, por exemplo, nesse comecinho de vida, e aí acha que só pode começar a interferir positivamente para que se melhore a partir do 4º mês, quando na verdade, se a gente sabe, porque foi atrás um pouco mais de informação, qual é o ritmo que eu tenho que começar a ajudar esse bebê a seguir desde o primeiro dia de vida, qual é a necessidade de sono que esse bebê tem dia e noite. A partir daí, eu ajudando esse bebê a seguir esse ritmo, porque eu tenho as informações de quanto ele precisaria dormir de dia, a cada quanto intervalo mais ou menos, qual deveria ser a duração mais ou menos de cada período de sono, o que é normal, o que não é normal, institui-se uma rotina naturalmente, a hora que eu sigo esse fluxo e esse ritmo desse bebê. Mas muitas vezes a gente acha que a maternidade ela tem que vir por instinto, né? E que a gente não tem que ir atrás de informação. E muitas vezes a gente... e surge aí, já começam a surgir os mitos, né? Então, primeiro, a maternidade é por instinto e eu vou seguindo o instinto. E aí eu não vou atrás do que é normal, o que não é normal. Saudável para aquela faixa etária. Exato. E o mundo mudou, né? O mundo mudou. Hoje a gente tem muitos confundidores de instinto, né? Exato, Não dá pra... exato. O mundo mudou, tá tudo muito moderno. E aí começam a surgir os problemas. Os pais acham que não podem procurar ajuda ainda porque é normal um bebê pequeno dormir mal, é normal um bebê pequeno chorar tanto. E vai virando uma bola de neve, né? O problema vai aumentando, quando na verdade você não precisava ter lidado com tudo isso sem fazer. Não são interferências para se corrigir grandes coisas, da mesma forma que talvez às vezes a gente precise fazer maiores interferências com um bebê de 1 ano ou com uma criança de 2. Mas são ajustes que, quando eu tenho a informação correta e eu vou melhorando esses intervalos das mamadas, ou às vezes os intervalos das sonecas, ou às vezes entendendo o ritmo que aquela criança precisa, porque nessa faixa etária de 0 a 3 meses eu estou principalmente falando de ritmo. Mas não é assim, eu vou seguir o ritmo que ele está me mostrando, porque ele pode estar te mostrando um ritmo que já seja um ritmo desajustado e que ele entrou naquele ritmo desajustado porque você não tinha a informação anterior, né? E aí vai virando ali um esquema de uma rotina, porque rotina existe desde o começo. Querendo ou não, instinto indo ou não, né? Exatamente. Desde a barriga Instinto também, indo ou né? não. Também. A movimentação de dia, o descanso à noite. Então, assim, existe uma ideia errada, né? De que eu não posso fazer nenhuma interferência, porque as pessoas acreditam que para melhorar o sono eu preciso treinar o sono, e não é isso. A gente vai falar bastante aqui sobre o que a gente faz para se melhorar o sono, para se ajudar a criar um ritmo mais saudável. Então, nessa faixa etária, claro que dá para fazer muitas coisas para se ajudar essa criança, para se ajudar essa mãe que precisa de muita ajuda no puerpério. E desmistificar principalmente essa ideia errada de que é só a partir do 4º, 5º, 6º mês de vida que a gente consegue colocar uma rotina. Não é Acho assim. que as pessoas precisam entender o que é normal, né? Exato. Porque é isso. É normal o bebê acordar tantas vezes à noite, é normal eu estar extremamente Perfeita. cansada, é normal o bebê ser irritado. Tá,
vamos ver primeiro o que é normal. Perfeito. É claro que é normal ser cansativo essa fase. É claro que o bebê está numa adaptação. Sim. Ele está conhecendo a sua família, né? Então, é normal que seja cansativo? Sim. Mas será que a gente não está permitindo que seja mais do que deveria? Exato. Porque a gente não conhece o que é normal? E outra coisa importante é a gente começar a considerar que a gestação também influencia muito Sim. nisso. Porque, assim, a gente se prepara para engravidar. Então, a gente toma vitamina. A gente, eu tomava... Ácido fólico. eu tomava refrigerante, vou parar de tomar para Isso. engravidar. Ótimo. Café. Isso é extremamente necessário. Mas é necessário a gente se preparar emocionalmente e o fluxo do nosso dia a dia, da Sim. rotina da gente de casa, de diminuir os Sim. estressores, Perfeito. para a gente conseguir ter uma criança que se desenvolva num ambiente de paz, Perfeito. né? Perfeito. E uma outra coisa, pegando o gancho do que você falou, é os palpites, né? Muitas vezes, o que você estava falando, o que é normal, o que não é normal, e você se informar, né? E eu acho assim, uma recém-mãe que não tem experiência nenhuma na maternidade, porque é totalmente diferente você ser mãe de primeira ou de segunda Sim. viagem. Totalmente. Tanto no sentido de que o primeiro filho pode não ter dado problema com sono e o segundo sim, quanto na sua maternidade, e você como mãe, obviamente, vai estar Tava muito mais amadurecida, segura, né, é. no segundo. E aí, você eleger na sua primeira maternidade a pessoa que você vai ouvir, seja ela o pediatra, seja ela a sua mãe, Sim. mas não ficar ouvindo um monte de Um monte de gente, coisa. né? Porque palpite tem aos montes para qualquer área da vida. E Qualquer. nessa área do sono, principalmente, e de um bebê recém-chegado, como você estava falando, que está se adaptando aqui nesse mundo, a família, tanta coisa, né? Se você ainda por cima ficar ouvindo opiniões diferentes, então, por exemplo, não pode ter rotina. Nessa idade é assim mesmo. Nessa idade tem que mamar a cada tantas horas à noite. Gente, cada bebê é único, né? É Então, isso que eu ia falar. quando uma família nessa faixa etária me procura, eu falo, quem é a sua pessoa de referência para te falar Perfeito, quantas vezes isso. tem que mamar, Isso. quantas vezes tem que... qual o intervalo que essas Como é que mamadas você têm tá que fazendo? acontecer? Porque também não é tudo liberado E e também nem é tudo proibido. Mas assim, né? nessa faixa etária especificamente, a família que me procura, eu falo, gente, eu preciso saber, esse bebê nasceu a termo, esse bebê nasceu baixo peso, qual foi a orientação que o pediatra te deu? Perdeu muito peso além do que é aceitável na maternidade? Você saiu de lá, você já viu o pediatra depois na primeira semana? O que ele te instruiu a fazer? Vem ganhando peso toda semana? Uhum. Né? E aí ali eu vou sentindo se essa mãe tá ouvindo um monte de gente e não só o pediatra. E também eu consigo sentir essa mãe, do quão segura ela tá, do quão sensível ela tá, do quão difícil tá sendo isso pra ela. Porque muito do que não se consegue de estabelecer não é uma rotina como você vai ter para um bebê de 6 meses. Não mas existe é uma isso. condução Um ritmo, né? né? Muito do que não se consegue para esse ritmo, nesse comecinho até o 3º mês, vem muito pela insegurança de que cada hora a mãe faz uma coisa diferente com esse bebê. E o bebê já vai perdendo a previsibilidade desde pequenininho, né? Eu digo que previsibilidade é o que a criança precisa. Né? Totalmente. A gente fala tanto de trauma, de tem que fazer tudo que o bebê quer, o bebê precisa de tudo, liberar tudo, mas não é bem isso. Não é. É o acolhimento. Totalmente. É acolher o bebê. E quando eu percebo que quando a mãe tá ouvindo muitas pessoas, né, e ela não tem essa pessoa de referência que eu chamo, ela vai tentando cada hora uma coisa para fazer dar certo. E aí ela vai se sentindo insegura, essa insegurança passa para a criança, não tem sem como, dúvida. eles E são mais conforme vai dando trouxa. errado, vem o sentimento de impotência, De de culpa. fracasso. E vira uma bola de E neve. culpa que é dita como normal, né? Então, Então, vira. assim, para mim, a rotina, né, que foi o ponto central da sua pergunta, ela se institui automaticamente a partir de você entender qual é a necessidade desse bebê, mais ou menos, e não engessada. Isso. E você seguir esse fluxo do ritmo que essa criança precisa, porque você tá conseguindo entregar esse ritmo para ele, e não porque você só... Eu sempre falo para as mães assim, cuidado para você não estar só reagindo.
Você tem que ter a informação para você conduzir. Isso. Entender a parte fisiológica, perfeito. né? Se você reage, você pode estar reagindo É sobrevivência. tardiamente. Reagir é modo sobrevivência, né? Eu falo sempre, vocês Exatamente. estão sobrevivendo. Não pode. E ok sobreviver, mas a gente precisa parar, em alguns momentos, uma vez por semana que seja, para o casal gerenciar junto. Exato. Eu percebo também que as mães ficam muito exaustas, porque o pai, às vezes, ajuda a trocar fralda, ajuda a limpar a criança, dar Dá mamadeira, dar banho. banho. Mas na hora de gerenciar, recai muito sobre a Alguém mãe. tá guiando, né? E Isso. geralmente é a mãe, né? Eu sempre falo pros E o que pais. você tá fazendo tá certo? É normal isso aí? Então, né? Então, o pai precisa gerenciar com a mãe. Por exemplo, eu acho que o pai e mãe tem que ter parceria. Tipo assim, amor, você acha que a marca da fralda não tá dando assadura? Ah, não sei, eu gosto dessa marca. E essa marca aqui? Será que essa marca é boa? Não sei, será? Eu acho que tá pequena. E você? Aquela coisa de parceria, de amizade, não sei, será? E o Sim. mesmo E serve aí, pro eu sono. ponho na cama ou não ponho, amor? Você acha que eu seguro no colo? Ai, não sei, será? Me dá no colo pra eu ver como é que é. Essa parceria de gerência não se trata de ajudar. Porque cansa trocar fralda e fazer mamadeira? Cansa. Mas não se trata disso. O maior cansaço é o emocional decorrente de uma gerência. É. E gerência é assim: o que a gente come essa semana? E o que a gente faz? Será que é O normal? Eu vou mandar uma mensagem pro planejamento, pediatra. as Não decisões. manda mensagem agora pro pediatra, não. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Será? É melhor a gente fazer isso? Essa coisa de parceria, de ficar, não sei, será que é melhor A botar liderança, liderança. né? É gerência. É. Então, eu sempre explico pros pais: trocar fralda sozinho não adianta. né? Uma coisa que a Marissan falou agora há pouco sobre ter o ambiente de paz me lembrou uma pergunta muito interessante que até no meu primeiro filho eu escutei, recebi vários palpites de deixar a criança durante o dia dormindo no claro, com o barulho do aspirador, da TV, do chuveiro, da criança gritando, porque ela teria que aprender a dormir neste ambiente, senão eu tava na lama. Falaram isso pra mim. E aí eu queria entender se isso procede, porque quem que consegue dormir num ambiente como esse? Tipo, eu não consigo. Por que eu tenho que submeter uma criança a dormir sobre isso, entendeu? Às vezes a gente não para pra pensar o que vem até a gente e acaba que a gente reproduz porque, não, pode ser, tem razão, né? Sim. A criança tem que dormir em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer Sim. iluminação. Sim. Mas e aí? Então, bom, eu vou falar tanto pela minha prática quanto pelo que eu estudei, né? Então, assim, a literatura de sono traz muito sobre o temperamento de cada criança e do quão sensível cada criança é, dependendo do seu temperamento, para essas questões ambientais. E do quanto essa sensibilidade, sendo maior ou menor, vai prejudicar ou não o sono para você conseguir se desconectar de tudo isso, né? Nessa faixa etária, especificamente, os bebês são menos sensíveis a esses estímulos, a esses barulhos, porque eles não estão captando ainda com tanta nitidez quanto um bebê de 4 meses em diante, por exemplo. Então, e assim, até a Marie vai poder me complementar, até por questões mais fisiológicas, mas pelo que eu estudei, eu vejo até que tem uma questão de como se fosse uma barreira protetora mesmo deles, talvez de neurônios, né? E não sei se da parte auditiva também. Até deles se protegerem de tanta coisa nessa adaptação do mundo aqui fora, que facilita eles dormirem um pouco melhor nesse começo de vida e conseguir se desconectar do movimento da casa, dos barulhos e tal, do que quando eles já começam a amadurecer ali no fim do primeiro trimestre de vida, Porque né? ali nesse momento está aquele esquema de ciclos de sono em A 24 cada- horas. Então, não é noite e dia. Isso, então, a cada 3, né? Isso, eles vão fazendo os ciclos de sono, Isso, né? Então, interfere menos, né? Aham. Sem dúvida. Então, apesar de que nesses primeiros 3 meses eu vejo que eles ainda não são tão sensíveis a tudo, alguns são mais, né? Uhum. E esses já começam a dar problema desde cedo, né? Então eu falo pelo meu caçula. Meu caçula foi quem me trouxe aqui nesse mundo do sono infantil, porque ele não conseguia dormir durante o dia. E aí, até pegando o gancho dessa coisa do claro e do escuro, eu não tinha estudado ainda sobre sono, decidi estudar sobre sono por causa dele. E aí, quando ele tinha 1 mês de vida, ele passava o dia inteirinho acordado. Ele não dormia, ele só chorava. Quando ele tinha 1 mês de vida, meu marido falou assim pra mim: vamos escurecer o quarto?
e tentar deixar ele no quarto escuro o dia inteiro. Porque o menino olhava pra tudo e eles não enxergam ainda tudo com tanta Tão nitidez. bem. Mas ele olhava, ele olhava, ele olhava. Então, assim, por mais que até o 3º mês eles tenham essa proteção de não enxergar tudo com. Não, não é que não Nitidez, enxergar, né? mas não absorver tudo com tanta acuracidade quanto um bebê de 4, 5, 6 meses, eu percebi muito cedo ali. E eu percebo na minha prática hoje que, às vezes, dependendo da criança, uma luminosidade mais forte já é muito para ela. Movimentação na casa já é muito para ela. E aí você vai reduzindo, e o que eu falava antes, na questão do ritmo, de você perceber a criança, de você entender, né, Isso. o que tá normal, o que não tá normal. Claro que um bebê de 1 mês, como era ele, o dia inteiro acordado, eu já percebi, mesmo Tinha sem coisa estudar, tava sobre, que errada. tava errado. Uma coisa Aham. estranha Mas às aí. vezes a mãe acha que uma soneca de 40 minutos para um bebê recém-nascido tá tudo bem. E não tá tudo bem. Ele tem uma necessidade de 8, 9 horas de sono durante o dia na somatória. Então, como que 40 minutos de soneca vai fazer você chegar em 8, 9 horas na somatória? Não vai, né? Mesmo que ele faça várias de 40 minutos, ele não vai chegar. E não é só isso, né? Tem outras questões do porquê que 40 minutos não é suficiente. Mas, enfim, tudo isso para dizer que a gente perceber a criança nessa questão da sensibilidade materna, de falar, poxa, será que tá irritadiço? Será que tá com essa dificuldade de relaxar? Porque o ambiente tá muito claro, porque a casa tá muito movimentada, porque eu não tô abrindo mão do que sempre foi esse entorno e eu preciso facilitar essa criança conseguir relaxar e eu vou sentindo meu filho, né, que não é assim, tem que ser assim para todo mundo. Não. E tem Mas essa também- questão também do seguinte, não é 8 ou 80. Então, na hora que a gente sente o bebê, que a gente vai conhecendo o nosso bebê e vendo que ele está se preparando para descansar, ou a gente criar momentos ao longo do dia, não engessados, mas criar momentos para o bebê dormir, a gente vai tentar melhorar o ambiente, sem dúvida. Que é diferente do bebê, de a gente ficar o dia inteiro andando na ponta do pé, Sim. porque tem um bebê em sim, casa. Sim. Então, sim. o bebê. Então, tudo. Hoje em dia, a gente tá tão difícil isso, É. porque tudo vai para os extremos, É. né? Então, Então, mas é o contrário também. Se a criança está acordada, ela vai realmente ouvir os barulhos de casa. Porque ela já ouvia dentro da barriga, sim. né? Mas então, pegando esse gancho, às vezes o que acontece é os pais, no começo, acham que podem fazer tudo como sempre foi. E ali, durante aquele período onde eles levam tudo como sempre foi, a criança já passa do limite dela porque não se respeitou desde o começo. Exato. É Aí isso eles que eu ia falar. Não precisam conhece a ir. criança. Aí precisam ir depois pro outro extremo Essa era de a minha andar na dúvida. ponta do pé Isso. pra ajudar essa criança a sair daquela exaustão Daquele onde ela estresse. entrou. Porque entendeu? apesar dela... É o limite, é do saber o que é normal, que tá muito É difícil isso. orientar. E que você precisa ir atrás da informação e pra tudo na vida serve isso antes do Exatamente. problema ficar Aham. enorme. Que entender que esse ambiente, a partir do momento que você consegue dar esse ambiente de descanso para a criança, você já consegue estabelecer uma rotina desde pequeno. Isso, exatamente. Então, exatamente. é lógico que vão ter dias que você vai estar na rua, Claro. que ele vai ter que fazer uma soneca no carro, já inclusive aproveita esse percurso para fazer uma soneca, que Claro. já sabe que a criança vai dormir e tá na hora, se programa ali. Mas essa era a grande questão. Se a gente sabe que agora, né, com informação de que a gente pode sim guiar essa criança já para criar uma rotina, não vamos continuar fazendo o que a gente fazia antes dela nascer. A gente Exato. precisa dar um certo ritmo para a criança, Exatamente. entender É que isso. você está vivendo É uma nova isso, fase É isso. e que a criança tem as necessidades dela de É isso. descanso diário. Porque assim, é exatamente isso. A rotina surge a partir de um ritmo. Qualquer rotina, né? Porque rotina e ritmo andam juntos. Naturalmente. Mas se você não se informa de qual é o ritmo que eu preciso ajudar essa criança a chegar, porque eu entendo as necessidades dela e eu vou conduzindo, pode sair dos trilhos e aí para você voltar para os trilhos, você tem que ir para um extremo que é desconfortável para a família inteira. Exato. Porque você fala, meu Desestrutura, Deus, é um caos, né? no meu caso, que eu não sabia nada quando meu filho tinha 1 mês de vida. A hora que a gente teve que ajudar ele a voltar para os trilhos, a gente teve que ir cada vez, a gente foi tentando aos poucos, né? Então, meu marido sugeriu, vamos escurecer o quarto. A gente deu uma penumbrinha. A gente foi escurecendo. O menino começou a dormir no breu. Talvez. E depois ele se acostumou a dormir no breu.
tanto nas sonecas quanto à noite, desde muito pequeno, porque ele começou a conseguir relaxar. Não sei se eu não tivesse Temos que tido a informação testar. desde o começo, se eu tivesse conduzido de uma forma melhor e ele não tivesse se privado de sono durante o primeiro mês de vida, porque ele passava o dia inteiro acordado, se eu teria ido para esse extremo depois, talvez eu não precisasse, Sim, entende? entendo. É. É. E Agora, tem uma questão também que é a coisa do dormir, né? A gente. Eu recebo muito essa queixa, doutora, meu bebê não dorme o dia inteiro. Uhum. Aí eu falei, mas vamos entender isso. Sim. Porque essa questão que você trouxe do seu filho é uma coisa extremamente incomum, assim, do bebê não Super. dormir É, nada durante o dia. Nada. O que acontece muitas vezes, principalmente o bebê que mama no peito, ele dorme mamando. Sim. Então, às vezes os pais consideram que a soneca de 40 minutos que eles se referem, boa parte das famílias, né? É aqueles 40 minutos que o bebê está no berço e que você está olhando, nossa, Sim. agora ele está não dormindo. considera o tempo Não dormindo. considera. da Então, sucção nutritiva. a gente tem que ter, por isso a gente sempre volta a aprender os conceitos básicos nesse contexto, porque o que é normal de novo. Então, normal não é aquele sono que na sua cabeça a é criança normal. fica, Tá paradinha, imóvel, no bercinho, com a cobertorzinho. Só dormiu 40 minutos. É quando você vai ver. Mas foram peraí, mais 40, talvez, isso, e no o tempo peito, que tava no né? colo, e o tempo que você É. fez o passeio, e o tempo no peito. Ah, doutora, mas ele tava sugando. Tá, ele tava dormindo sugando. Aham. Sugar num bebê tão pequeno é fisiológico. Sim. E não atrapalha o sono. Sugar, dormir, respirar, Sim. tá tudo ali. Sim. Né? Só tem que tomar um cuidado com esse ponto, que eu falo sempre para os pais, Uhum. porque eu sempre, assim, claro que um bebê muito pequeno, principalmente no primeiro mês de vida, eu diria, Uhum. ele se cansa muito rápido. A sucção induz ao sono, porque traz tranquilidade, né, o sugar, Uhum. e ele vai dormir, né? Então, assim, todo mundo, né, vai ter o hábito de ficar fazendo cosquinha no pé da criança para ela acordar Pra mamar. Mas assim, o que é muito importante em qualquer idade, mas principalmente, né, nesses primeiros 3 meses de vida, é a gente tentar separar cada vez mais conforme a criança vai amadurecendo e consegue ficar períodos cada vez um pouquinho maiores acordada. Acordado. Que a gente separe o momento em que ela vai ter fome. E claro que a livre demanda é super praticada nesse começo e tal, mas tentar abastecer a criança de mamadas quando ela acordou de uma soneca ajuda com que ela durma menos mamando. Por quê? Porque se ela sempre for pro peito só na hora que ela tá com fome e com sono, o sono vai prevalecer Complica. antes. Uhum. O sono vai bater em primeiro lugar e ela não vai mamar. E aí, vai mamar menos, né? Vai mamar menos. E aí, às vezes, até fica ali sugando, mas não tá puxando aquele Não, leite. E aí, você entra num outro Importante você problema. falar isso, pra realmente a gente ter uma noção do momento da alimentação. Isso, né? porque assim, eu sou zero contra a livre demanda, acho que tá tudo bem. O ponto é, os problemas podem começar a aparecer, porque se é uma criança que sempre vai pro peito, quando ela já está mais cansadinha, ela tende a dormir e não mamar bem. E aí você começa a ter a criança que vai fazendo lanchinhos ao longo do dia, e que aí as sonecas ficam curtas, porque ela não tá saciada na quantidade que ela precisa para fazer sonecas longas. Aí ela vai ter mais fome à noite, porque não mamou bem de dia. E aí as mães muitas vezes falam: nossa, mas à noite ele mama super bem, ele tá relaxado. Claro, ele vai ter mais fome e também vai estar mais disposto a mamar, porque ele fez um período um pouquinho mais longo de sono durante a noite, porque ele vai espaçar mais o sono do que durante o dia, porque o sono noturno tende a ter blocos mais longos. E aí, quando ele acorda, ele tá mais descansado para mamar. E aí, junta a fome e junta uma criança que fez um bloco um pouquinho maior, suga melhor em seguida, e aí começa a se instalar uma coisa que às vezes vai carregando e vai se estendendo meses pra frente. Não, aí não dá, Entendeu? né? A gente tem que tentar. É isso. As semanas têm que ser diferentes. Cada semana que o bebê vai isso. crescendo, a coisa vai mudando, né? O E a gente negócio tem é que ter. dinâmico, ele não Super. para. Super. Eu sempre falo pros pais, que eu Tem falo, que gente, tá é sempre de semana a olho na semana. criança. Eu só falo isso. assim, cada semana é uma vida inteira. É isso. Pra Né? eles, né, que acabaram de nascer. Isso. Agora, por exemplo, outro mito, né? Assim, como que a gente identifica se é cólica Uhum. ou se é sono e a criança acordou chorando? Ou se é fome, Ou se né? é fome? Cólica, sono, fome. Bom, vamos lá.
vou pegar o gancho do ritmo, de tudo que a gente tá falando dos intervalos e tal. O ideal dos mundos é que a gente saiba esse ritmo que a criança precisa a cada semana de vida, mais ou menos, né? Se não a cada mês. Para que eu entenda, puxa, na hora do choro, por exemplo, né? Na hora que vem a crise ali, como tem sido as mamadas até esse momento dessa crise de choro? É uma criança que veio se alimentando bem nos intervalos, ou ela nem se alimentou muito bem? Como vieram as sonecas até esse momento do choro? Foi um dia de boas sonecas? Porque daí eu começo, por exclusão, olhar e falar, puxa, pode ser tudo junto, né? Pode ser fome, pode ser falta de sonecas boas que chegou, a exaustão e o sono também a falta do sono vai provocar essa crise de choro. Porque atribui-se todo o choro do bebê pequeno à cólica, Exato. né? E de novo, né? Você pega pela sua prática, eu pego pela minha. A literatura mostra que poucas crianças têm a dor abdominal de verdade, que é a cólica, né? Existe? Existe. E uma mesma criança que chora muito pode ter alguns episódios de cólica por dor abdominal mesmo, mas assim, quantos e quantos pediatras, principalmente fora do Brasil, que têm livros sobre sono escritos e falam, vou até trazer um aqui, que é um pediatra australiano, ele fala muito sobre crianças, principalmente de 0 a 3 meses, que por muitos episódios de cólica, e que na verdade não era cólica, mas sim todo esse estresse que gera pela falta desse ritmo ser seguido, pela falta de sonecas boas, por essa exaustão que vai se acumulando no final do dia, essa criança sempre é levada ao peito, ao peito, ao peito, ao peito em todos esses episódios de estresse. E aí ele descreve que ele trabalha num hospital, é muito legal esse livro dele. Ele trabalha num hospital e aí ele foi catalogando e fazendo ele próprio a sua pesquisa para ver que bebês dessa faixa etária e que os pais normalmente respondem a esses episódios de cólica com o peito, começam a ter cada vez mais episódios de refluxo, porque o estômago não dá conta de tanto volume de leite. Essa criança sempre muito estressada pela privação de sono é levada ao peito em todos esses episódios e aí provoca-se um refluxo muito mais pelo volume do que uma questão fisiológica da criança. Aí a criança começa a ser tratada com remédios Nossa. e aí vira um ciclo. Aí a mãe começa a ficar cada vez mais nervosa, porque os remédios não necessariamente vão resolver. Não, na verdade, eles pioram, né? Não é? Porque numa fase dessa, você usar remédio para refluxo. Exato. Né? E daí, você vê, né? Tudo por conta de um ritmo que não foi seguido, de uma rotina que não foi olhada para ver se a quantidade de sono, principalmente durante o dia, estava bem distribuída, para você não terminar o dia com uma criança que tem esse episódio de cólica. E os episódios de cólica podem acontecer tanto no final do dia quanto no meio da madrugada, né? Então, muito do que eu vejo dessa faixa etária que os pais vêm até mim, e tem pais até de crianças maiores que falam, até hoje meu filho tem cólica. Às vezes criança de 9 Nossa. meses, 1 ano, e não percebe que é a privação de sono causando esse estresse, né? E é interessante, porque eu peço sempre para os pais filmarem, para eu ver o comportamento da criança. Então eu recebo muito vídeo, e às vezes falo, mas a barriga fica dura. Claro, uma criança estressada... Tenta você ficar no ataque de pânico ali, chorando, estressada, irritada. A sua barriga vai ficar dura, né? E às vezes, por conta de toda essa questão peristáltica, vai soltar pum também, né? Por estar tudo tenso ali. E tem toda uma questão também, que eu ando estudando muito sobre o intestino. Eu adoro a área da saúde. E aí tava falando sobre a raspagem de língua e tal. E falando que toda vez que você põe a língua pra fora... você estimula os movimentos peristálticos. Então, imagina um bebê com cólica chorando, gritando, colocando a língua para fora 1 milhão de vezes, e a relação entre colocar a língua para fora e estimular os movimentos peristálticos. Aí eu falo, gente, Tá tudo ali. claro que vai Não, ficar. e como você falou, e muitas vezes é tudo junto, né? Porque os bebês de 0 a 3 meses, principalmente na nossa cidade aqui em São Paulo,
eu vejo que os bebês estão passando por uma situação que as mães saem da gestação muito estressadas, Sim. muito intoxicadas, comem mal, se alimentam mal, comem açúcar, corante, muito excesso de leite de vaca, É, excesso de glúten, né, manteiga, gordura, assim, então assim, o bebê muitas vezes é uma união de coisas, é uma Sim. família estressada, sim. um bebê intoxicado, porque a gente sabe que muitos desses alérgenos, né, Sim, passam pelo leite sim, materno, então é um bebê que tá não necessariamente com cólica, ele tá com dor, ele tá incomodado, sim, ele não tá fazendo uma digestão eficiente, porque a Sim. digestão do bebê de 0 a 3 meses depende basicamente da mãe. O Sim. bebê não tem ainda o aparato gastrointestinal formado, com enzimas digestivas Sim. adequadas, com produção de IgA secretória Sim. intestinal, as bactérias intestinais. Então, junta tudo. É o estresse, é a falta da rotina, dos pais Sim. conhecerem seu filho, né? E Sim. organizar essa rotina para a É. criança tentar relaxar Isso. com esse tanto de coisa que a mãe está consumindo e passando pelo leite materno que a criança não consegue digerir. Exatamente. Então, geralmente, quando eu tenho que intervir nas famílias que estão com essas dificuldades, eu vou por todos os eixos, assim. Acaba sendo sempre multifatorial. Organizar uma rotina, entender como é que a mãe está, como é que a família está, alimentação da mãe, corrigir vários pontos, né? Eu sempre falo assim, para as mães. Primeiro, cólica não tem hora para acontecer, né? Então, se é um episódio de cólica, ele pode acontecer às 10 da manhã, ele pode acontecer 2 da tarde, e não é aquele choro do final do dia, que tem sempre aquele horário específico de fim do dia, para você dizer que é cólica. Geralmente, aquele choro do final do dia, que o pessoal chama de hora da bruxa, no finalzinho do dia, aquilo ali veio do acúmulo do estresse durante o dia inteiro. né? Como é que a cólica marcou o horário, Não né? tem Todo isso, dia, 5 né? da tarde, 6 da tarde, tá chorando. Não é assim. Então, é importante que isso faz parte das informações que eu deveria ir atrás antes do problema começar a ficar maior, para eu entender que se o meu bebê tem esse comportamento de choro no final do dia, provavelmente eu estou fazendo alguma coisa que está culminando nesse Exato. estresse do final do Exato. dia. E não ele tem dor no mesmo horário sempre, né? Isso depende do nosso trabalho conjunto mesmo, né? Exato. De tratar a cólica do bebê. A cólica não pode ser vista só como uma coisa de, é assim mesmo, vai Não, passar. é. Não, a gente sabe que a Isso. cólica do recém-nascido, do lactente jovem, tem um componente de inflamação intestinal, sim. Sim. Os estudos já mostram que não é tão Sim. fisiológico. Então, Sim. a gente tem que tratar por todas as vertentes. Os Tanto estressores, os né? estressores, alérgenos alimentares, Sim, estresse ambiental, a questão de organizar a rotina do sono. Então, a gente trabalhando em conjunto, claro, né? claro. Nossa, a coisa vai bem mais tranquilo. E você falou de um ponto de ser multifatorial, e eu falo muito isso para os pais, né? Qualquer que seja a idade da criança, você nunca vai conseguir organizar o sono pegando um único aspecto e achando que aquilo ali vai solucionar. Por isso que muitas vezes os pais ficam patinando e mas eu já tentei de tudo e nada funciona. Porque Não fica tentou pegando de tudo, é dica, complicado. ou então fica cada hora tentando uma coisa e não entende qual combinação de coisas no seu caso específico que vai te trazer solução. Porque você tentar uma coisa, cada hora uma coisa diferente, Dá trabalho, é né? multifatorial. É sempre multifatorial. E tem que ter o Sempre. apoio dos profissionais. É. Dá trabalho, né? E assim, né? A gente falou muito de ritmo, de quantidade de horas que talvez a criança precise dormir naquele período, né? Que você chegou a comentar que são um período de mais ou menos 8 horas por dia de um bebê dessa faixa etária. É. Então, assim, como não tem uma regra, né? Assim, a gente precisa muito entender os sinais de sono daquele bebê para poder respeitar essas janelas de sono, os sinais de sono dele. Como é que a gente identifica, assim, uma mãe de primeira viagem identifica esses sinais de sono de um bebê tão pequeno? Como que ele se identifica isso? Então, essa questão de seguir o ritmo, de seguir sinais de sono, muitas vezes, ela é bem complexa, essa questão. Por que que ela é complexa? Porque se a gente está falando de pais que já entraram no nível de um pouco mais de cansaço ou de exaustão, como foi o meu caso quando o meu filho tinha 1 mês,
Se eu seguisse sinais de sono dele para daí levar ele para fazer uma soneca, eu já teria perdido o timing, porque ele estava tão exausto que ele ficava alerta. O corpo fica muito alerta. O corpo fica hipervigilante quando a gente está exausto, porque interpreta que tem alguma coisa ali fora de ritmo, fora de lugar, e que, portanto, eu tenho que ficar alerta. Se protegendo, Né? né? Se protegendo. Então, como uma criança que já está com muito cansaço, porque não se seguiu o ritmo anteriormente, não veio fazendo sonos mais ou menos como deveria, ela já vai estar nessa hipervigilância. E aí você esperar sinais de sono de uma criança assim é muito difícil, né? Então, se a gente tá, por isso que eu falo, tem que dividir. Primeiro assim, se eu estou falando de uma criança que os pais não chegaram ainda num nível de exaustão e que eles percebem os sinais de sono, que podem ser desde, nessa faixa etária, bocejo, a criança não sabe levar a mão no rosto ainda, então não espera coçar o olho ainda, não existe isso, né? Nessa idade, principalmente, é bocejo, um olhar mais parado, um olhar mais caído, ou então um olhar meio fixo. Às vezes a sobrancelha fica mais vermelhinha, isso também é um mesmo? sinal de sono. Né, desinteresse. Quando chega ali na irritabilidade, naquele choro, você já perdeu o timing. Você já perdeu, entendeu? Você tem que levar a criança para dormir sempre que ela tá começando a mostrar. Porque daí você pega ela no relaxamento ainda. Você pega ela ali no Perfeito. momento certo dela aceitar dormir, ela não vai lutar contra o sono. Isso, e dá trabalho. Por isso que eu sempre falo, gente, a gente ensina a criança a andar, a gente treina a criança com as primeiras palavras, mas a gente não ensina a dormir. Isso, exatamente. Dá trabalho, Dá você tem que trabalho. perceber, não é só, vou esperar Não, ver gente, até onde ter filho dá muito trabalho, né? Dá trabalho, mas sua vida em compensação vai ter mais paz, vai ter mais harmonia, você vai ter um filho mais saudável. Então, Totalmente. é mais trabalhoso, É. mas compensa. Você tem que Exato. prestar atenção no seu filho, não dá Compensa, pra deixar porque a coisa depois aí as coisas ficam mais leves, mais calmas, né? Isso. Então, assim, aqui quando a gente fala de sinais de sono, o que mais tem que se perceber é em que estágio nós estamos. Quando eu decido cuidar do sono do meu filho, eu tenho que olhar e falar, puxa, eu acho que ele já está com cansaço acumulado e, portanto, ele pode me dar menos sinal de sono, porque o corpo dele está mais alerta e mais vigilante. E isso vai fazer ele já automaticamente ficar mais ligadão. E aí ele não cede facilmente a demonstrar sinais de sono ou aos sinais que o próprio corpo dá para ele de que ele está cansado, ele não se entrega. Então eu não percebo. Essas são as crianças que os pais falam, nossa, mas eu não percebo. Ele nunca tá com sono. E aí eu levo para dormir e ele não se entrega. E eu fico nisso o dia inteiro. Porque você já entrou nisso. E aí essas crianças, sinais de sono para elas geralmente Não não é o funciona. guia. Você que tem que promover o ambiente. Mas com a informação, já vai entender que tem uma coisa errada ali. Isso, Né? A partir do momento exatamente. que você que tá assistindo, É, já vai falar, eu já tenho que achar. já não vou falar que ele não tem sono. Já Exatamente. vou conseguir entender que, poxa, essa criança pode estar estressada. Principalmente se você sabe que, poxa, meu filho, vamos supor um recém-nascido, né? Então, de 0 a 1 mês. Ele deveria estar dormindo cerca de 8, 9 horas. Tá bem menos do que isso. Portanto, já deve estar nesse estado de hiperalerta, hipervigilância. Eu já tenho que ir atrás de ajuda para tentar sair desse lugar e não deixar isso tomar uma proporção cada vez maior, porque essa é outra coisa, sabe? Os pais às vezes acham que as coisas vão se resolver sozinhas, é o que a Marie estava falando, dá trabalho. Dá trabalho, a gente não pode achar que as coisas vão se resolver sozinhas. O que eu mais pego é assim, é uma fase, é assim É mesmo. normal, cada criança, eu pego muito isso. Vai Vem no- orientados que é normal, que é tudo, cada criança tem seu tempo. Não é assim, A gente tem que começar, gente, a limpar. Eu digo que é limpar a casa, né? Então, com a criança está estressada, de começo, comecem a perceber a rotina de casa. Isso. O que tá fora do lugar, o que Isso. não cabe um bebê. É Porque isso. às vezes você tá até levando um ritmo de vida, como a gente falou, não é pra você parar de usar o aspirador em casa, tá? Tem Calma. momento. É só você perceber que horas eu acho que é mais adequado eu usar o aspirador, que horas eu vou sair com o bebê pra passear com o Isso. cachorro. Isso. Será que meu ritmo de vida tá condizendo? Eu isso. não posso chegar um pouco mais cedo do trabalho isso. pra colocar o bebê na cama? Será que dá pra eu preciso ligar todas as televisões da casa ao mesmo tempo? Não tá um pouco estressante? E tem pais, né? pegando até o gancho da televisão, tem pais dessa faixa etária que falam, mas ele não olha pra televisão. É. Mas não é isso, gente. Não se trata é o disso, muito é um estímulo, ambiente. Exato. né? Eu sempre falo,
não tem silêncio nessa casa, eu Isso. falo pros pais. Tem que ter barulho, mas também tem que ter Tem que ter silêncio. silêncio. Gente, é o equilíbrio, né? exato, Muito. É isso é que a gente comecem a fazendo isso. Revendo a alimentação dessa mãe que amamenta no peito. Avaliando os estressores domésticos, né? Pequenas coisas. Comecem no dia a dia, você e seu parceiro, né? Totalmente. Sentem e falam assim: você acha que tá muito? Será que essa luz não tá muito forte? Isso. Pequenas coisas, Pequenas gente, no dia a dia. Já fazem eu uma, falo, uma muita mudança diferença. tremenda. Pequenas coisas somadas. Isso, perfeito. É o que vai fazer diferença. Quando eu pego aquele ponto de que falar, não fica procurando uma dica misteriosa, miraculosa. Não Vou existe. comprar, que envolve geralmente comprar coisas, né? Comprar um cobertor, comprar um negócio mágico, comprar um não sei o quê. É a somatória de pequenas coisas que vai trazer resultado. Isso. E uma outra coisa interessante é o que você estava falando dos estressores, né? E aí eu vou voltar lá no começo da nossa conversa de seguir uma única pessoa e não ficar ouvindo várias Isso. dicas. Essa coisa de falar que é normal e tal, de você olhar para esse ponto dos sinais de sono, da exaustão, e não ficar ouvindo a sua comunidade toda falando, mas gente, o menino só tem 1 mês, só tem 2 meses, só tem 3 meses, é normal mesmo, chora esse tanto mesmo, não dorme às vezes dorme. Não precisa ser assim, gente, Uhum. né? E pegando também esse ponto, essas mesmas pessoas que falam que é normal, muitas vezes falam, ele que tem que entrar no ritmo da casa, não cai nessa não. É isso, sabe? Você fazer as Equilíbrio. escolhas dos equilíbrios, mas tem criança que vai entrar super bem no ritmo da casa, porque o temperamento dela permite que ela desconecte e durma. E eu pego. Uhum. Essas são as crianças que não dão problema de sono, porque ela desconecta e dorme. Os que dão problema de sono não conseguem desconectar se a família não ajuda no Isso. equilíbrio que eles precisam. E aí a família tem que abrir um pouco mão de algumas Isso. coisas. Entender o Eu- momento que aquela criança tá vivendo, não é mesmo? É isso. Gente, eu achei que hoje foi incrível. Sem dúvida. Eu gostaria que você que está assistindo a gente aqui mande suas dúvidas, né? Que nos próximos bate-papos aqui com a Luciana a gente vai retomar esse assunto com vocês. Então, mandem suas dúvidas, deixem seus comentários, compartilhem esse episódio com alguém que talvez esteja passando por esse momento, não é mesmo? Sim. Para poder identificar melhor esses sinais, fazer um ajuste na sua rotina. E é isso. Muito obrigada, Luciana, por estar super aqui. Obrigada, Lu, foi incrível. Obrigada, Foi obrigada. muito bom. E a gente vê vocês no próximo programa. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.